Olá, franqueados de sucesso, tudo bem com vocês? Enfim, sextou e estamos iniciando o nosso Helpcast. E com base na enquete que divulgamos no grupo, temos aqui hoje o tema de vendas. Isso mesmo, um momento muito especial. E para esse momento, estou aqui com a nossa diretora de expansão, Raíssa. Vou deixar que ela se apresente, mas foi um pedido, né, que foi feito aí no grupo e a gente acatou e tenho certeza que vai ser excelente. Raíssa, se apresenta para o pessoal e vamos dar início a essa conversa, porque eu tenho certeza que depois daqui as vendas vão lá para cima. Então vamos embora. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite, bem feliz também pelo interesse de vocês em saber mais sobre vendas, sobre o atendimento do cliente de vocês. Como também estou surpresa com o nosso apresentador. A gente tem um coordenador e apresentador de Helpcast aqui. Então vamos lá, vamos para a segunda edição do Helpcast. Vamos conversar sobre um tema bem importante, que é um tema que, quanto mais a gente conversar, mais a gente vai aprendendo, tá? Eu digo que vendas é técnica, mas também o dia a dia, tá? Então, só no dia a dia, no atendimento com o cliente, que a gente vai saber como fazer. Mas a técnica, ela é importante para facilitar. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais, tá? Falando em atendimento de excelência, a gente começa aí pela minha apresentação, né, Jonas? E aí, pessoal, eu sou apaixonada por vendas. Eu estou aqui para poder dar esse apoio, esse auxílio a vocês. A parte técnica é muito importante, mas a parte de pensar no outro, tá? Quando a gente está vendendo, a venda ela não é só uma questão monetária, tá? É um outro lado que a gente tem em auxiliar as pessoas. Nós somos resolvedores de problemas, tá? Nós trazemos soluções. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente consegue passar mais confiança para o nosso cliente, tá? Para quem está ali do outro lado, buscando aquela solução, e a gente consegue fechar e converter aquele atendimento em venda, tá? Então, eu tenho uma história aí da cuidar, eu tenho uma história também de família, nunca quis ser vendedora, estive ali, fugia de vendas, não queria, mas eu gosto de pessoas. Então, quem gosta de pessoas, gosta de vender, né? Então, vamos começar aí o nosso conteúdo. Chegar ali e informar qual é o serviço de vocês, tá? Ele é difícil, mas aquele primeiro precisa acontecer para que eu possa ir me aperfeiçoando, para que eu possa ir entendendo como é que eu me sinto confortável dentro daquele ambiente. Então, a venda é isso. Existem facilitadores? Sim, e é isso que a gente vai conversar hoje. Quais são esses facilitadores? Primeiro, a gente precisa preparar o nosso ambiente, ele tem que estar perfeito. Como é que eu preparo o meu ambiente na Dona Help? Eu tenho que entender qual é o meu público-alvo. Por que eu preciso entender meu público-alvo? Porque eu preciso direcionar também todo o meu trabalho de marketing para isso, tá? Para que a venda aconteça, para que você chegue ao comercial, existem 3 pontos. O primeiro é o marketing, tá? O segundo é o atendimento ao cliente em si. E o terceiro é a precificação. Se a sua unidade está chegando e não está convertendo, ou não está chegando, é porque um desses 3 pontos eles estão desalinhados. A comunicação ela não está alinhada.
O que o marketing comunica, seja numa parceria, seja nas redes sociais, é a mesma coisa que o comercial deve comunicar e a mesma coisa que a minha precificação ela tem que passar, tá? Então, eu preciso entender quem é o meu público-alvo. Quem é o nosso público-alvo na Dona Help? Classe A, classe B e classe C, tá? Classe C1, classe C2, mais foco na classe A e B, mas a gente atende classe C também. Quem é que eu posso atender? Eu posso atender indivíduos, eu posso atender empresas, famílias, né? Então, todos esses públicos eu posso atender. As pessoas só compram da gente quando a gente gera autoridade. Raíssa, eu estou abrindo minha unidade Dona Help agora, eu estou começando agora. Mas você tem pleno conhecimento, você passou por um curso de formação, você sabe o que você está vendendo, então você pode gerar autoridade, você é um especialista no assunto, tá? Então se sinta seguro. O cliente, o outro lado, ele só compra quando ele vê que o lado que está passando é seguro no que na comunicação que ela está informando, tá? E isso eu não preciso de tempo. Lógico que o tempo, eu tenho 3 anos de grupo a cuidar, então o tempo me deu mais segurança do que eu estou falando. Mas isso precisa de conhecimento. Então, o que é que a gente vende? Né? O que é que a gente oferta? Então, conheça o serviço que você oferta. Então, o que é que a gente oferta hoje? Eu oferto serviços de limpeza residencial, condominial, pós-obra, pré e pós-mudança, né? Pré e pós-evento. Então, todos esses são serviços que eu posso ofertar e que eu preciso conhecer. O que é que o serviço residencial da Dona Help faz? O que é que o serviço residencial normalmente faz? E o que é que o da Dona Help é diferente? Então, tudo isso, dentro do material que vocês viram no curso de formação, tá? Dentro do material que a gente tem dentro do Help School, traz conhecimento. A partir do momento que eu estou dentro do negócio, eu tenho que estar imerso nele, pelo menos nesse primeiro momento. Para que alguma pessoa chegue e me pergunte, o que é a Dona Help? O que é que você oferta? E eu saiba detalhar para ela, eu saiba encaixar dentro da necessidade dela o que eu oferto. Para isso, eu tenho que ter conhecimento do que eu oferto, tá? Eu preciso também de um módulo... Voltou. Eu preciso também de um módulo de vendas estruturado, tá? Então, eu conheço o meu público-alvo, então, para quem eu vendo, o que eu vendo e como é que eu faço essa venda para facilitar. E aí, o módulo de venda, ele é um facilitador. O que são os nossos módulos de venda? O nosso funil de vendas, quando vocês entrarem dentro do WebHelp, tem lá CRM, funil de vendas. E lá ele tem detalhado. Então, quando esse lead chegar, o lead é o quê? É uma pessoa que levantou a mão e que tem interesse naquele assunto. Não quer dizer que ele vai ser um cliente, tá? Mas ele passou, vi na rede social, ouvi alguém que contratou e falou sobre você, e aí eu quero saber mais. Não quer dizer que eu vou comprar, mas eu quero saber mais. Então, a partir daí, eu vou qualificando esse lead, tá? Então, eu qualifico ou desqualifico. Ele é qualificado de público? Ele é qualificado financeiramente para o nosso serviço? Nosso serviço é um serviço essencial. Então, é uma qualificação mais fácil, tá? Eu tenho que aliar a necessidade dele com o que ele quer contratar, tá? Até porque a nossa precificação, ela está linear com o mercado. Então, o funil de vendas vai facilitar para quê? O lead chegou, eu conversei com ele e ali eu vou detalhando. É uma pessoa que não, é um helper. Ele chegou no canal de forma errada e é um helper. E aí eu vou colocando lá no meu funil de vendas. Eu faço o cadastro lá dentro do funil. Ah, não, é uma pessoa que tem interesse, mas precisa conversar com a esposa. O Jonas tem interesse, achou interessante, atende a necessidade, mas ele tem que conversar com a esposa dele. Quem manda? Com quem manda em casa. Né? Então, Raíssa, eu gostei, mas quem manda lá em casa é ela, então se eu contratar em um dia diferente, vai dar errado. Então, eu coloco você lá em negociação. Você entrou em contato comigo, mas você está no trabalho. E aí você não me retornou. Ah, Raíssa, a pessoa entrou em contato e não retornou, ou eu entrei em contato com ela e ela não me retornou. Pessoal, aquele lead, ele não está perdido. Existem horários na rotina de cada pessoa. Então, se o cliente não te respondeu, não quer dizer que ele não quer o teu serviço. Quer dizer que ele pode estar ocupado naquele momento. Eu não posso ser um comercial chato, tá? Então, esqueçam aquele comercial padrão. Se avaliem como cliente. Você gosta de um comercial que enche o seu saco? Não, não é bom. Né? A gente termina pegando até um pouco de recurso, assim, né? Você até você quer. ativa a conversa, vamos ver. Às vezes você vai pagar um serviço, mas a pessoa enche tanto você de mensagem de, e aí, vamos?
Eu tenho um que ele me manda assim, Raíssa, interrogação, interrogação, interrogação. Eu disse, meu Deus, é alguém da família. É igual aqueles vendedores de shopping, por exemplo, né? Que você vai olhar uma roupa e a pessoa fica ao seu lado. Qualquer coisa estou aqui. E aí tem gente que gosta, mas a maioria não gosta daquele... Não. A pessoa do seu lado. Não, tô dando uma olhadinha, só no momento, decidindo. E aí já decidiu ficar muito em cima, torna até sufocante, né, Raíssa? Isso, exatamente. Então, esse comercial, ele não existe mais. Só que quando é com a gente, com o outro eu consigo avaliar. Eu sei que eu sou um cliente oculto. Mas quando é com a gente naquele lugar, o que é que eu faço? Então, é muito mais confortável você ter um vendedor, como você deu o exemplo. Ter um vendedor que chega aí, não, posso ajudar? Eu estou aqui. Ou então ele vai te acompanhando. Ele não sabe nem o que você quer, ele te deu nem boa tarde, mas ele vai te acompanhando durante a loja, né? E nesse caso, no nosso caso, é mais virtual, porque é serviço. Mas aí, nesse caso, o que é que ele pode fazer? Oi, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa loja. Precisando, eu estou à disposição. Tá? E aí, ele vendo que você está procurando algo, ele vai estar ali por perto, mas ele está resolvendo outra coisa, e aí você vai chegar até ele e ele vai estar com um sorriso aberto para te responder. É muito mais conectivo do que uma pessoa que está ali te incomodando. Gera uma pressão, né? Exatamente. Como é que eu gero essa conexão? A gente vai conhecer hoje como é que a gente começa a gerar essa conexão, sem ser chato para o outro lado. Mas pensem em vocês como clientes, tá? Porque é mais fácil. Quando eu entendo o que é que eu gosto, eu consigo transmitir para o outro e não ser invasivo com o outro, tá? Então, o funil de vendas, ele facilita. Porque, por exemplo, se eu fiz uma campanha de marketing e ela está errada em algum ponto, no meu funil de vendas, naquela semana, só vai ter helpers, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma campanha de vendas e não tinha um CTA que levasse para trabalho conosco. E aí, os helpers não vinham se cadastrarem, foram captados por aquela campanha, e aí todos se cadastram lá. Eu consigo entender pelo CRM naquele período, e aí eu indico a vocês semanalmente, avaliem os leads que estão chegando para vocês. Não esperem o resultado de um mês, tá? Semana a semana. Ah, de 50 pessoas que chegaram para falar com a gente, para saber da Dona Help, 30 são leads, são helpers. Então, alguma coisa tem, tá? Então, a gente precisa entender se há comunicação, o que está acontecendo. Dos 50 leads que chegaram, 30 não nos dão retorno. Então, eu vou trazer possibilidades para aqueles 30 me darem retorno. Será que aquelas pessoas falam fora do horário? Será que eu fizer um estímulo diferente para ela, ela vai responder? Será que se eu fizer uma promoção com um estímulo, ela vai me responder porque ela vai ter um senso de urgência? Algum gatilho para eu gerar? Então, o CRM, ele permite isso. Vocês têm isso já dentro do sistema. Então, faz o cadastro, existe o status lá que você vai mudando, facilita o teu trabalho no dia a dia também. Então, chegou, já vai para quem está em negociação, porque ele está ali para fechar. Então, ele está ali para contratar o teu serviço. É dinheiro certo, é dinheiro na mesa, né? A gente diz, não vamos deixar dinheiro na mesa não, pessoal. Às vezes o dinheiro na mesa está pela nossa falta de retorno, pela falta de lead time, né? Que é o tempo de retorno para aquela pessoa, tá? Por mais que ele demore a te responder, mas você não tem que demorar a responder aquele lead. E aí tem facilitadores também. Para fechar aqui, a gente tem o fluxo de cadência, que a gente tem lá dentro do Help School também. E, inclusive, atualizamos, mandamos lá recentemente, a Gerlane subiu lá para vocês. Nós ficamos até no grupo, depois dá uma olhadinha, confere que pós... Eu vi. Nessa mentoria aqui, não é nem Helpcast, tá, gente? Aqui é uma mentoria exclusiva. Tenho certeza que vai abrilhantar muito aí para vocês. Perfeito. E aí, nesse caso, pessoal, o que é um fluxo de cadência? Ah, isso é muito técnico. Vamos tirar um técnico. O fluxo de cadência é o tempo que eu converso com o meu cliente, é o tempo que ele está ali dentro. Um vendedor inteligente, ele é um vendedor que ele não morre pelo cliente. Então, o tempo do cliente é importante, mas o teu também é. Então, o fluxo de cadência segue. Eu fiz tudo que eu podia fazer por aquele cliente. Se depois daquele fluxo ele não me respondeu, o nosso fluxo ele tem 7 dias. Se ele não me respondeu, ele vai para a lista de transição. Por quê? O tempo que eu estou investindo nele, eu vou estar investindo em outro lead que vai me dar retorno, vai me converter em vendas, tá? Então, o vendedor que vende é o vendedor inteligente, tá? Pegaram aí? Vamos para a mentalidade, tá? Eu já criei um ambiente perfeito, tá? E agora eu vou para a mentalidade. Qual tem que ser a minha mentalidade do outro lado, enquanto franqueado e enquanto vendedor? A maioria das nossas unidades iniciam com o franqueado sendo vendedor, tá? E para que eu tenha um negócio, para que eu seja o gestor de um negócio, eu tenho que ser vendedor antes, tá? Então, a gente se vende. Então, o João não está se vendendo aqui, inclusive ele está se vendendo como apresentador, né?
Já vamos mudar a função, a vaga de coordenador da consultoria já está aberta, porque ganhamos um apresentador, né? Eu estou me vendendo diariamente, né? Você se vende para o seu esposo, você se vende para os seus filhos. Eu me vendo para minha filha todo dia, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e agora há pouco ela ligou, mamãe, você vai chegar tarde. Aí eu fui ali e fiz tudo. Então, pessoal, venda está no nosso dia a A dia. vida é uma negociação, né? Eu tenho um professor que ele fala muito isso. A nossa vida, o nosso cotidiano, de eu acordar ao dormir, do nascimento até a morte, é uma negociação. Tudo a gente negocia. Exato. A partir do momento que eu entendo que isso faz parte da minha rotina, isso se torna normal, tá? Isso se torna uma conversa. Ao invés de eu estou vendendo para aquela pessoa, né? Não, eu estou conversando com o Jonas e o que dá de resultado ali é porque a nossa conversa e o nosso propósito está alinhado, tá? Ou alinhado à minha necessidade, no nosso caso. Então, seja um especialista em solucionar problemas, né? Então, o teu cliente chegou, entende a necessidade dele, 2 pontos muito importantes. Como é que eu consigo pegar o meu cliente e solucionar o problema? Entendendo qual é a rotina de limpeza da casa dele, tá? Então, tem pet, não tem pet, quantos cômodos, qual o tamanho da tua casa, como é a rotina de limpeza? Você tem uma rotina de uma limpeza mais complexa uma vez por mês, ou não, uma rotina de limpeza a cada 15 dias? Então, eu consigo entender a necessidade dele, tá? E o grau de sujidade do ambiente. Então, qual é o grau de sujidade desse ambiente? É um ambiente que eu tenho pet, então eu já sei que o grau é maior, né? É um pós-obra, eu já sei que o grau é mais complexo. É uma casa que passou por uma festa, é mais complexo. É um final de semana, ou é apenas uma manutenção. Então, isso facilita para que eu seja um solucionador de problemas, para que eu encaixe exatamente aquela minha limpeza específica para essa necessidade, tá? A gente é um facilitador, pessoal, tá? Então, como é que a gente é um facilitador? Eu vou indicar ao nosso cliente, ao nosso contratante, quais são os materiais que ele vai utilizar. A gente tem aquela listinha de materiais lá, né? Então, o que é que eu preciso para fazer uma limpeza de excelência? A sua unidade, se você achar interessante também, a gente tem a Priscila, né, de Londrina, fornece com materiais também, tá? Então, ela fornece uma limpeza sem materiais e outra com materiais. Tá com dúvida? Pergunta à consultoria, a gente tem uma logística de como fazer as helpers irem com os materiais, né? Então, existe a possibilidade também, tá? Vai encaixando dentro da necessidade daquele cliente, tá? Existem coisas que a gente não vai poder fazer. Mas o não, pessoal, ele não precisa ser tão seco, né? Ele precisa dizer, não, não faço. Não. Personalizado, de uma vez por semana, você não precisa se preocupar em estar me ligando. Eu é que vou te ligar para saber quais são as necessidades naquela semana, ou quais as prioridades de limpeza naquela semana, e para te mandar a foto da helper que vai para a tua residência, tá? Então, eu sou a tua rede de apoio, porque você sabe que pode sempre contar com a dona helper. Gera uma confiança. Exatamente, tá? Vamos para o próximo ponto. E aí a gente passa da mentalidade para o comportamento, pessoal, tá? O comportamento, a gente fala do conceito report, tá? O que é um conceito report? Aí é técnica mesmo, tá? As pessoas, elas compram ou elas se familiarizam, elas se sentem confortáveis com quem é do mesmo formato que ela. Então, se você é uma pessoa que fala rápido, eu sou essa pessoa. Então, jamais o vendedor muito tranquilo, ele vai me vender, tá? Então, tem que ser ali, acho que até você já comigo, né? A gente tá ali, a gente faz reunião no corredor, né? Uma das salas, né? Raíssa, você e o Jonas estão lidando diariamente juntos, né? Vocês estão frente a frente.
o meu cliente, ele está arrasado. Só pela forma de comunicação do teu cliente, você já vai saber. É um cliente que te manda áudio, ele está dando aquilo para você mandar um áudio para ele. Não seja invasivo e não mande áudio de mais de 1 minuto, tá? E aí é técnica, né? Então, áudios até 1 minuto, porque aí não fica cansativo. Se é um cliente que ele é muito contido ou resumido nas perguntas, ele é muito direto. Então, é um cliente que eu vou agregar valor, mas tem que ser direto com ele também. É esse ponto e esse ponto, tá? Então, as respostas têm que ser diretas como a dele também. Então, o conceito do rapport faz com que o cliente ele se identifique com a forma de atendimento. E eu posso ir moldando isso. Pode ser uma ligação, porque é uma pessoa que se sente mais confortável. Então, eu não tenho como agora. Você está em outro atendimento, você está resolvendo uma helper, você está fechando outro contrato, não deixa de atender o teu cliente por telefone. Agora eu estou em um atendimento que vai além do previsto. Vamos fazer o seguinte, eu posso te ligar às 14 horas, consigo sim te atender por ligação, tá? Então, repita como o cliente gosta de ser atendido, tá? É um cliente que entrou e disse assim, eu quero uma limpeza de 8 horas, qual o preço? Acontece muito, tá? Em serviços. E a gente diz, mas eu não consegui agregar valor, eu só entreguei o que ele disse. Não deixa de fazer o teu scriptzinho ali de abordagem, informar quais são os teus serviços, quebra o gelo do teu cliente, dá uma tentativa ali. Oi, tudo bem, Jonas? Quem fala com você é a Raíssa, sou especialista da Dona Help, João Pessoa, por exemplo. Eu sou especialista em atendimento da Dona Help João Pessoa, ou especialista em limpeza da Dona Help João Pessoa. E estou aqui para te atender e entender a tua necessidade, tá? Para te levar um ambiente impecável, uma limpeza e bem-estar. Tá? Se esse cliente continuar a não me dar retorno, e aí eu vou informando para ele o que ele necessita, mas nunca jogar apenas o preço. Tá? Então, qual é o preço da limpeza? O preço da limpeza de 8 horas, Jonas, é R$200. Mas a limpeza de 8 horas, ela faz isso, tá? A gente consegue detalhar. Mesmo que o cliente não queira, mas aí eu também não vou mandar textos, muito texto, pessoal, muito extenso, né? Ou eu não vou mandar um áudio com mais de 2 minutos. Eu vou resumir ali, mas eu vou passar para ele, eu vou agregar valor. Por que ele contrataria uma limpeza de 8 horas da Dona Help? Porque a gente tem diferenciais que ninguém do mercado oferta, seja empresa ou particular. E que a gente vai levar uma segurança para ele, como também conforto e bem-estar, trazendo mais produtividade, seja para um ambiente comercial, e mais tranquilidade para um ambiente residencial. Né? Às vezes ele é home office, ele precisa que o ambiente esteja limpo para ele ter mais produtividade, mas ele não consegue fazer a limpeza. Tá? Então, a gente não oferta uma faxina, pessoal, a gente oferta uma limpeza, tá? Então, palavras, elas são extremamente importantes para que a gente possa alavancar as nossas vendas. Vai gerando gatilho inconscientemente, né? Exatamente. Só dele ler aquilo, dele ouvir aquilo, ele já se sente mais propício, né? A fechar, do que algumas palavras mais comuns. Exatamente. E aí a gente vai pegar em outros pontos também, como na humanização. Nosso chat, ele é humanizado, tá? Então, eu tenho escutativa para entender a necessidade do meu cliente e o nosso chat, ele é humanizado. Por quê? Porque é o nosso diferencial do mercado. Nenhuma outra empresa, nenhum concorrente nosso, ele tem a humanização no atendimento. E por incrível que pareça, as pessoas, elas querem agilidade, mas elas hoje querem relacionamento. Então, programar uma limpeza por um app não me gera relacionamento de nada, muito menos segurança. Tá? Só é um facilitador. Então, um facilitador sem um resultado, sem um propósito, ele é só um facilitador. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje, tão digital, tudo tão automático, inteligência artificial, tudo tão fake, né? Sim. Numa situação humanizada, o calor humano, eu acho que ele sobressai muito. Sim. Né? Eu acho que a gente conseguindo levar isso lá na ponta, lá no nosso cliente final, é fantástico. Exatamente. E aí, o teu atendimento ele é tão importante para que a pessoa se sinta segura de colocar a tua helper dentro da casa dela. Tá? Então, às vezes, o app ele facilita. Mas será que aquela pessoa que está indo para minha casa tem segurança? Será que a empresa oferta segurança? Eu não falei com ninguém. Se acontecer alguma coisa, eu falo com quem? Eu falo com um chatbot. E aí, vamos para atendimento na prática, tá? A comunicação assertiva, ela gera conexão com o seu cliente, aumentando a percepção de valor no serviço prestado e na transformação que ele gera. Exatamente o que ele está conversando agora, né? Então, relacionamento, conexão, pessoal. Relacionamento, conexão, não é oi, amor, oi, flor, né? Eu lembro do meu primeiro atendimento
E aí eu falava assim, a minha gerente me observando, e eu, oi, Flor, tudo bem? Ela, Raíssa, qual a relação que você tem com a pessoa? Isso soa até como falsidade, né? Não, pessoal, é ser educado, tá? Então, ser educado, ser prestativo, dizer, ó, eu tô aqui para resolver, para solucionar o teu problema, tá? Então, relacionamento é isso. Um script de abordagem, a gente também tem lá no Help School, né? Eu já dei uma olhada hoje, todo o material tá lá. Então, a gente tem lá de uma forma bem detalhada, as nossas consultoras também, o suporte está disponível para vocês, pessoal. 100%. Uma precificação persuasiva, então a nossa precificação ela tem um objetivo de estar na média do mercado. A gente está entrando no mercado agora, então para que eu entre no mercado, eu tenho que estar alinhado com ele, para que depois eu possa me diferenciar dele. Então, isso normalmente, essa diferenciação, ela acontece 3 meses depois ou na chegada do ponto de equilíbrio. Eu vou agregando valor e vou aumentando o meu preço, porque eu vou ganhando autoridade. Mas, de momento, o preço está uma persuasiva, média do mercado, tá? Porque o mercado está praticando. E uma condução para o fechamento. Então, levar o teu cliente, levar o teu lead para fechamento, né? Então, ó, atenda às tuas necessidades, atenda às tuas expectativas. Eu tenho uma disponibilidade. Não, na minha casa eu tenho uma rotina de limpeza só nas sextas-feiras. Eu desenvolvo toda a comunicação e ao final eu digo, Jonas, eu tenho disponibilidade para uma limpeza de 8 horas na sexta-feira. Fica confortável na rotina de limpeza da tua casa? Eu já te disse o dia e o horário que eu vou fazer. Pessoal, perguntas muito abertas, tá? Tudo que fica muito aberto faz com que a nossa mente também não tenha uma resposta muito pronta, né? Então, se vocês repararem, é até um segredinho que eu utilizo, tá? Toda a comunicação que foi feita, até quando vocês estavam adquirindo a franquia, se vocês revisarem a nossa comunicação da expansão, todas as vezes que a gente fez reunião com vocês, eu defini dia e horário. E eu sempre terminei com uma pergunta. Toda comunicação comercial, ela deve terminar com uma pergunta ou com um gatilho para chamar para ação, tá? Então, a outra pessoa, ela tem que se sentir pendente com você naquela comunicação, tá? Então, eu estou devendo uma resposta para o Jonas. Eu estou devendo uma resposta para a dona Help Patamares, para a dona Help Jatiuca e para as nossas outras unidades também, tá? A sensação do cliente tem que ser essa. Perfeito. E aí, vamos com um ponto bem complicado, né? Todo mundo tem um receio muito grande, né? Quebra de objeção. Nossa, eu odeio aquele cliente que vem cheio de objeção. Nem coloco para atender, que eu não quero. Né? Ou diz assim, que cliente chato. Pergunta demais. Cliente que pergunta demais é porque ele quer comprar de você. Tá? Ele está perguntando porque ele está interessado. Tá? Então, é aquele cliente que diz assim, é esse que eu vou vender. Porque ele tem interesse no teu serviço, pessoal. Tá? Não tirem isso da cabeça de vocês. Isso não existe mais. Objeção, ela não significa falta de interesse. Pelo contrário, pode mostrar justamente o interesse do teu cliente. Se eu estou interessado em um assunto, eu quero saber mais. Eu quero me sentir seguro para poder tomar minha decisão. Né? Por que eu vou contratar a dona Help? Por que eu não vou contratar outra pessoa que já vem para minha casa? Ou outra empresa que vem para minha casa? Então, eu tenho que me sentir seguro naquela mudança, né, de rotina e na tomada de decisão. Tá? E aí, existem alguns pontos facilitadores para a gente quebrar as principais objeções. Existem objeções universais, tá? Que a gente recebe em todo segmento de serviço. Essas objeções, preço elevado. Ah, o nosso preço está R$10 a mais do nosso concorrente, mas para o cliente está demais. Como é que a gente faz isso? A gente agrega valor. O que é que você entrega para você ter aquele preço? Tá? Então, o que é que a tua unidade entrega? Raíssa, como assim? A minha unidade, ela te dá a segurança de te mandar um profissional que a gente tem que tem uma metodologia própria, que tem capacitação, que tem um know-how elevado, tá, do mercado. Como também a gente entrega diferenciais de mercado. Aliado a isso, pessoal, é o básico mesmo da limpeza. Então, o que é que na limpeza a gente faz que a gente entrega de forma diferenciada? Tá? Então, avalia o serviço que você entrega e aí vai agregando a essa comunicação. Tá? Desconfiança na qualidade, gatilho de prova social. Como a gente tem lá também no nosso material, né, sobre atendimento de excelência lá no WebHelp, o gatilho de prova social não precisa ser da tua unidade, que está iniciando agora. Pode ser de outra unidade. A nossa unidade em João Pessoa, Caíra, em Londrina, né? Veja um depoimento de um cliente nosso. Então, comecem a gerar gatilhos das unidades de vocês também, prova social. Terminou uma limpeza com o cliente, pesquisa de satisfação, dessa pesquisa de satisfação você já pode gerar uma prova social.
O cliente precisa falar ou eu preciso gravar o depoimento dele? Não. A comunicação do WhatsApp. Tá? Tira a foto do cliente por conta da lei de proteção de dados, tira a foto do cliente, tira o número do cliente, apaga ali, ou bota uma taxa, isso. E aí você já divulga, tá? Aquilo é prova social, já divulga nas redes, já manda para o nosso marketing, para o nosso suporte, divulgar na Dona Help BR, tá? Isso vai agregando para você. Isso serve, inclusive, como follow-up, tá? Como fluxo de cadência. Então, o teu cliente, ele tá ali amadurecendo e a vontade de contratar você. Muitas vezes, ele já tem um agendamento com outra empresa e está aqui pesquisando. Ou seja, ele não vai te contratar nessa semana, ele vai deixar para a próxima. E aí, saber que outra pessoa já utilizou o teu serviço, você é novo no mercado, está gostando desse serviço e que entende os pontos de diferencial, totalmente diferente. Imagina você ter um cliente que te diz assim, Jonas, o cheiro que você deixou no ambiente, o cheiro que você deixou na minha casa, me trouxe memórias muito boas, né? Me trouxe um senso de bem-estar dentro da minha própria casa após um dia cansativo de trabalho. Pessoal, isso é venda na certa. E o cheirinho do Dona Help traz exatamente isso, né? A gente está falando de um marketing olfativo, pessoal. É algo simples, tá? É algo que faz a diferença. Onde é que a gente se diferencia? O mercado, ele não entrega o básico. A gente entrega o básico e ainda vai além disso, tá? Então, mas é algo tão simples, mas é aquilo ali que faz com que, quando a minha casa estiver toda suja, eu pare e pense, nossa, eu queria o cheirinho da Dona Help, que ele vai me lembrar do texto. E eu até brinco que tem músicas que eu ouvi na minha infância, que quando eu escuto hoje eu lembro. Tem perfumes, né? Sim. Que um pai, um tio usava, você lembra de um determinado momento. E é isso que o cheirinho da Dona Help pode proporcionar, né? Eita, um cheirinho me remete quando a casa está limpa, quando eu fiz determinado evento. Sempre a limpeza, né? E algo cheiroso vai remeter a algo bom. Isso, exatamente. É uma lembrança boa e faz com que o teu cliente fidelize com você, porque tem um cheirinho da Dona Help. E aí, aliado a isso, tem todos os nossos pontos de diferenciais. Tá? É um gatilho para ele. Sim, exatamente. A falta de compreensão. O que é o serviço da Dona Help? O que a limpeza de vocês tem de diferente? Né? Então, tem uma comunicação assertiva. Estudando, conhecendo o nosso negócio, eu consigo ter uma comunicação mais assertiva, pessoal. Tá? Então, eu consigo detalhar para o meu cliente o que é que realmente a gente tem de diferencial e o que é que a gente entrega. Tá? E a má experiência anterior. Contratei um concorrente de vocês, contratei uma particular, contratei, não veio, chegou atrasado, deu a hora da limpeza, não terminou. Então, o principal que eu queria era a limpeza do banheiro, não terminou, tá? E aí você vai informar todo o know-how da marca. Mas eu estou começando agora. Gente, vocês estão numa franquia que é do grupo a cuidar, nós somos padrão e excelência em serviços, tá? Então, utilizem isso a favor de vocês. Não fica tranquilo, que a gente sabe o que está fazendo. Exatamente, né? Então, a gente consegue trazer isso, tá? Então, tirem isso de que sou novo aqui, comecei há um mês, vocês estão dentro do grupo a cuidar. A gente tem premiações por isso, a gente é um padrão de excelência, a gente sabe o que faz. É como você disse. Fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, é essa sensação que você tem que passar para o teu direito. Chegamos ao final, tá? Pessoal, hoje eu quis trazer mais nessa conversa, Jonas, algo mais geral, tá? Algo mais generalista sobre o atendimento de excelência. Já passo aí para vocês que a gente vai ter outros momentos onde a gente vai pegar a prática mesmo, tá? A gente vai pegar um script ali, vai tirando os pontos de dúvidas. Se quiserem nos mandar atendimentos que vocês já realizaram, para que a gente possa avaliar, compartilhar com todos, ou compartilhar com a sua unidade, tá? Então, a gente inicia esse comercial com uma parte mais técnica, tá? E aí a gente vai para a prática nos próximos, tá? Nas próximas conversas também, como se sintam à vontade para passar dúvidas dentro do grupo de cada unidade sobre esse tema. E é importante também, que a gente até vá trabalhando isso aos poucos. Até porque se a gente traz tanta informação, até algumas informações mais técnicas, mais avançadas, também que não casa necessariamente com o momento, né? Até que a maioria das unidades estão nesse momento, inaugurou recentemente, hoje está ali para fase de inauguração, né? Então acho que esses pontos foram muito importantes para dar esse start, né? Trazer essa visão mais prática ali mesmo, no WhatsApp, no boca a boca, trazer essa importância de usar o nome da própria marca, né? Dona Help, que faz parte do grupo a cuidar,
fazer com que isso alavanque as vendas de todos vocês, né? Isso, exatamente. Tá? A gente vai abrir para dúvidas, pessoal, e eu vou deixar também, as meninas vão subir sobre lista de transmissão. Então, terminou aquele fluxo de atendimento, não tem mais, o cliente não me deu o retorno, às vezes por um aumento dele, a gente não perde aquele cliente que estava conversando, tá? E aí as meninas vão passar o passo a passo da lista de transmissão. A gente vai subir lá no sistema após o nosso Helpcast, tá? Perfeito. Então, nesse momento, quem tiver dúvidas, eu pedi que levante a mãozinha, né? Lá no link tem uma mãozinha para você levantar. Apenas para ficar mais fácil aqui da gente visualizar e aproveitar o momento aqui com a nossa especialista para ela ir retirando a dúvida de todos vocês. Suelen. Bom dia! Bom rever vocês. Estão escutando direitinho? Tá, e tá cortando um pouquinho. Aproveitar que ninguém perguntou, eu quero falar diretamente com a Raíssa. Tá? Estou aqui, estou à disposição. Mas só não sei se cabe a gente... Eu acho que eu vou tirar esse fone. Peraí. Está muito baixo. Tá conseguindo ouvir? Agora, melhorou. Eu aumentei aqui. Melhorou? Precisa tirar o fone. Então, na verdade, eu quero falar mais sobre, acredito que seja uma conversa particular, Raiz, da precificação, porque mesmo antes da inauguração, eu estou tendo que passar orçamento, ver se pode. Eu não inaugurei, não fiz a seleção ainda, mas eu já tenho que passar a precificação porque tem cliente de mais perfil aqui. E aí eu quero saber se a gente pode passar aquela que a gente fez aqui anteriormente, e se essa precificação, quero te falar mais uns detalhes de outras coisas, outras pesquisas que eu fiz com as diaristas, né? Que é isso, né? Que faz faxineira, diarista, que faz só a diária, né? Diarista. E aí elas me passaram o orçamento delas, eu fiquei mais por dentro de quanto elas cobram. E eu quero saber se a gente consegue passar essa precificação que a gente fez anteriormente. Tá? Então, sobre hoje, com certeza eu fiquei mais ouvindo aqui de lado e fiquei anotando os nomes das meninas da seleção, dos futuros helps, mas foi muito... As dicas foram ótimas. E fora a descontração da sala também, que levou para o outro lado, bacana. Obrigada, Suelen. É assim mesmo, tá? A gente vai começar e a gente vai desenvolvendo, né? Como o Jonas falou. A gente tem que ir passo a passo para ir ficando mais seguro e até o atendimento também. Com relação à precificação, sim, a gente já consegue utilizar aquela, mas para que você se sinta mais segura, passa os orçamentos que você solicitou e a sua percepção, tá? Pode passar para as meninas da consultoria e do suporte, que elas vão te auxiliar, como também eu estou ali acompanhando. Caso seja necessário, a gente marca uma reunião e a gente revisa para que você já possa ir mudando esses orçamentos. E que bom, né? Estou feliz aqui. Em breve a gente vai bater o sininho do seu primeiro contrato aí na unidade. Sim, é bom demais. Obrigado, Suelen, pela sua participação. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Não fiquem tímidos, eu sei que vocês não são. Aproveitem aqui o momento dessa conversa, né, dessa mentoria, desse Helpcast, para que a gente possa sanar a vida de vocês. Até porque eu vou, né? Não é porque está na frente dela, não, tá, gente? Mas o tempo da mulher é precioso, viu? Então, aproveitem aqui para a gente poder responder as dúvidas de vocês. E aí tem um ponto também, né, Jonas? Confortável para perguntar aqui, eu tá meio tímida, é o segundo Helpcast, tá? Então a gente vai se acostumando também, do mesmo jeito que a gente vai se acostumando, vocês também estão. Perguntem no grupo, tá? Perguntem às consultoras. Se você não se sentir à vontade, for uma dúvida muito específica, né, voltada para a sua unidade, de um cliente específico, também não tem problemas, pode mandar para o time de consultoria que a gente caminha para ela. Mas vi que o Leonardo levantou a mão, está com a dúvida. Pode ficar à vontade, Leonardo.
Eu tenho uma dúvida, não sei se vocês conseguem me ouvir, que eu estou em movimento aqui. Estamos ouvindo sim. Eu tenho uma dúvida em relação ao que foi dito aí sobre atendimento humanizado. Pelo que eu vejo do negócio, ele é um negócio que ele começa a dar dinheiro em escala. Então, muitos atendimentos. Então, quando pensa nessa questão de atendimento humanizado, também ele fica um pouco inviável em questão de custo. Porque uma pessoa só não vai dar conta, se ela for ter um atendimento humanizado mesmo, ela vai precisar de outras pessoas, contratar outras pessoas, e aí não vai realmente valer a pena. Porque não é um negócio que tem uma margem tão grande, precisa de escala para poder dar uma margem de lucro bom, para você poder ter ganho. Então, assim, como que a gente equilibra isso também? Porque eu acho que eu sinto falta também de uma questão, quando a gente olha, por exemplo, alguns concorrentes, dessas questões também de mensagem patronizada. Não é tão bom, eu prefiro realmente ser atendido por um ser humano, mas quando a gente pensa em questão de eficiência, isso realmente ajuda bastante a gente, porque no meu caso, se eu atender 5 pessoas, eu mando tô atendendo 5 clientes, eu acabo perdendo um tempo do caramba, assim. Eu tô falando que acontece no dia a dia. Então, praticamente, eu passo alguns dias no celular só respondendo cliente. Não, não tem que ter um equilíbrio em relação a essa questão de atendimento humanizado e também questão de padronização de chatbot, etc. Perfeito. Muito boa a tua colocação, tá, Leonardo? Tem que ter um equilíbrio, sim. E aí existem algumas ferramentas que você consegue trazer para o teu WhatsApp Business para facilitar esse teu atendimento, tá? Eu acredito que você já conheça, mas passando para todo mundo, pessoal, na parte de ferramentas comerciais do WhatsApp Business, existe um campo que se chama respostas rápidas. Tudo que a gente colocar barra, ele vai aparecer com aquela resposta rápida que eu tenho. O atendimento humanizado não quer dizer que eu vá parar naquela conversa e vá ficar nela. Quer dizer que a pessoa tem que saber que existe outra pessoa ali do lado, que não é um robô, tá? Então, para que eu tenha escalabilidade do negócio, existe outro ponto. Eu preciso ter escalabilidade, mas com receita recorrente. Quando eu puxo o atendimento para um app, e é o caso dos nossos principais concorrentes, eles não têm recorrência. Por quê? Porque quando o cliente quer contratar, ele tem que contratar tudo de novo ali. E ele não traz nenhum gatilho para que o cliente feche um contrato personalizado com ele. Então, para que eu já feche a minha limpeza do mês, tá? Vocês podem até fazer um cliente oculto, ele não tem. E aí, no nosso caso, a gente tem facilitadores, então você pode trazer no teu atendimento ali, nesse barra. Então, você pode ir montando barra 1, barra 2, barra 3. Então, qual é a sequência do teu atendimento? A gente vai trazer no próximo exatamente essa sequência e essas barras, tá? E aí eu consigo fazer toda a abordagem inicial, né? Hoje, como é teu atendimento? Tenho certeza que tem mensagens que são mensagens que você já utiliza no começo do teu atendimento, que é uma abordagem inicial para todo mundo. Então, ao invés de você copiar e colar aquela mensagem ou escrever novamente, você vai botar ela na barra, tá? Então, por exemplo, mensagens como a apresentação da sua unidade, mensagens como a sua apresentação. A gente tem algumas mensagens lá no script também, aquelas mensagens que você pode copiar e colar e colocar nessa barra. Tá? Então, mensagens sobre o serviço. Então, mensagens sobre cada serviço você pode colocar limp residencial, barra limp comercial. Então, o que é que cada serviço desse faz? Resume em 3 linhas, tá? Então, quando o cliente for te perguntando, você vai só respondendo com essas barras. E aí, o teu atendimento, ele não deixa de ser humanizado, mas ele começa a ser automatizado, tá? Então, esses pontos você pode utilizar como facilitador. Lá no Web Help também, na Help School, tem um card da hora e do valor da limpeza e como ele ficaria se fosse um personalizado. 1 vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Não deixa de passar aquele ali também para o teu cliente, para o teu lead. Tá? Por quê? Porque aí ele já vai vendo que tem planos mensais, para que no pós-serviço você já possa ofertar para ele. Ou até no próprio serviço. Ó, a minha limpeza de 8 horas é um valor de R$200. Mas, pela rotina da sua casa, eu acredito que encaixaria para vocês uma limpeza por semana. E aí, quais são os facilitadores de já ter um plano personalizado? Né? Então, a gente também pode ir aperfeiçoando isso. Então, eu posso gerar um valor agregado. Qual seria? Ó, você contratando esse personalizado, uma dessas limpezas vai compreender a limpeza da parte interna da geladeira, tá? De forma gratuita, é um benefício para você. Esse valor também da limpeza, ele já reduz um pouco. Então, o cliente, eu quero uma limpeza de R$200. Ó, o valor da minha limpeza, tá? De 8 horas, ela compreende isso, e é o valor de R$200.
Mas você pode contratar com um valor, com uma condição especial, e você pode ter a tranquilidade de já ter um helper na tua casa semanalmente. Então, vai agregando valor. Pega esse atendimento que você realizou, já dá uma olhada no que é que você já responde como padrão e já salva nessa tua barra, tá? 3 pontinhos do WhatsApp Business, ferramentas comerciais, respostas rápidas, tá? Isso a gente consegue fazer até com o número do Pix, pessoal. Eu vou passar para as meninas de consultoria, mas vocês salvam o Pix lá, tá? E aí o cliente, ele já clica no botãozinho do Pix, e aí ele já copia e cola. Ele fica como um link de copiar e colar. Passa até mais segurança para o cliente, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai humanizar o atendimento, mas trazer ferramentas que ganhem tempo, tá? Que é essa barra, né? Que é já ter essas mensagens prontas ali. Então, tem mensagens que se encaixam em todo cliente. Tem mensagem que se encaixa em todo lead, tá? Então, essas mensagens são as mensagens que você vai utilizar. As mensagens de follow-up você já pode deixar ali, ó. Fluxo 1, fluxo 2, fluxo 3. Então, você sabe, quando chegar naquele dia ali, você já vai só seguindo, né? Fechou a limpeza com o cliente. Você já pode deixar as mensagens de apresentação da Helper, bem-vindo à dona Help, tá? Então, você pode salvar até 50 mensagens. Obrigado, Leonardo, pela sua participação. Se tiver mais alguma outra dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, como também os demais, tá? Pode ficar à vontade aí para perguntar, feito esse momento aqui. Então, pessoal, de qualquer forma, esse momento está sendo gravado, tá? Vai ficar disponível para vocês consultarem. Também o nosso time de consultoria, né, sempre reforçamos, estamos 100%, 120%, 150%, 200% à disposição do que vocês precisarem, tá? Tanto na pessoa da nossa consultora, que é a Gerlane, do suporte da imediata do WhatsApp, que é a Beatriz, como também da minha pessoa, que sou o coordenador, e também a Raíssa, né, se coloca aqui à disposição. Qualquer dúvida também a gente pode estar levando até ela, tá? Para a gente tirar. Já fica o spoiler que, como ela falou, né? Aqui com a introdução, né, até pela questão do tempo também, até pelo mecanismo e o tempo de como vai ocorrer as coisas daqui para frente em cada unidade, né? Mas, em outro momento, a gente vai abordar novamente esse tema voltado para vendas, porque a gente entende que é a alma do negócio, é o nosso coração, é vendas. Não adianta ter tudo e se não tiver vendas não vai acontecer. Então, peguem esses pontos, levem, né, para, de fato, para o dia a dia. Não peguem essas informações e guardem, botem em prática. Né? Estamos aqui totalmente à disposição. Tudo isso foi preparado com muito carinho, foi preparado com muito amor, pensando no sucesso de vocês, porque o sucesso de cada unidade reflete diretamente no nosso sucesso enquanto franqueador. Então, para mim, para o time de expansão, para o time de marketing, toda a equipe envolvida por trás desse evento, né, desse nosso momento aqui. Esperamos de coração que vocês tenham gostado, certo? Depois vocês vão responder um feedback do que vocês acharam. E a gente vai divulgar lá para vocês. Dentro do Help School vai ficar disponível também esse nosso momento aqui, tá? Para que vocês possam estar consultando. E é isso. Quer fazer alguma consideração, Raíssa? Não, é isso mesmo, tá? É uma introdução, tá, pessoal? Aqui é o início. Não deixem de perguntar, como eu disse a vocês. Estou com vergonha de perguntar lá no podcast. Vou começar assim mesmo, tá? Mas não tenham, tá? Perguntem. A gente precisa compartilhar. O conhecimento não é só meu, tá? Eu tenho, porque é uma aptidão, eu gosto, é aptidão, é conhecimento, eu busco conhecimento também. Minha formação é na área da administração. Mas eu preciso entender também a unidade de vocês, tá? O público de vocês, para que eu possa trazer soluções. Eu hoje entrego soluções para vocês. Vocês entregam soluções para os clientes, eu entrego soluções para vocês. Então, não deixem de compartilhar, não deixem de falar, tá? Raíssa, eu estou com uma dificuldade nesse ponto aqui. É tão simples que eu não vou compartilhar. Não. Eu precisei compartilhar o simples, muitas vezes, com a Jéssica e com o Dr. Vitor, sentar na mesa dela e... Jéssica, eu não estou conseguindo quebrar essa objeção ou seguir nessa venda, para que eu pudesse crescer como profissional. Então, da mesma forma, a gente quer que a unidade de vocês cresça.
Tá? Então, pode perguntar, pode mandar lá no grupo. Se eu não conseguir responder naquele momento, mas a consultora vai dizer a vocês, pessoal, aí você vai mandar um áudio, ou vai responder para vocês em tal prazo, e a gente vai conversando, tá? Esse relacionamento, ele precisa acontecer para que a gente, no próximo ano, esteja na nossa compreensão com inúmeros cases de sucesso. Com certeza. Agora, trazer isso como meta, né? Com certeza. Jonas, isso é porque você falou, você quer falar alguma coisa, Raíssa? Ela, não, só tudo isso aí. Mas um detalhe, eu achei que estivesse falando e não estava escutando, estava com o meu microfone travado. O Leonardo, né, falou a respeito da questão do atendimento humanizado, e enfim, e já aquele pré-pronto que a gente usa no Business. Todos os dois são muito úteis. Tipo, eu coloco uma mensagem aqui prévia, quando eu não consigo atender na hora, a mensagem já chega dizendo quem somos, o que fazemos. Quando a pessoa diz, né, alguma palavra lá, automaticamente já responde. E assim que eu posso, aí sim eu vou para a mensagem humanizada, que é dar atenção, porque realmente, às vezes, é muito chato a gente ser atendido por robô. Nossa! Às vezes dá um negócio, e tem empresa que está direto nisso. E deixa a gente falando com o robô e a gente lá louquinha. E essa questão do equilíbrio também na mensagem faz um pouco, falar um pouco dessa questão do produto, por exemplo. Eu até cheguei, eu ia perguntar para ti sobre essa questão. Aí a gente toda vez precisa que o cliente compre o produto, por quê? Porque o pós-obra a gente já inclui, né? Os produtos já. E já o residencial, a gente passa a lista para que o cliente compre. Só que eu fiz uma parceria com uma empresa de limpeza, de produtos de limpeza, né? E aí se torna muito mais prático para o cliente que já quer uma praticidade, né? Que ele já encontre um combo com produto já ok, que chegue na casa dele com a help com o produto. Porque aí para ele é muito mais prático, muito mais fácil. Então, tem que ter o equilíbrio de saber o que é realmente, que a gente pode fazer já o combo, e olha, a gente já passa o preço aqui, a gente tem que enquadrar, enxergar cada cliente, né? Que realmente a gente vai falar, olha, esse valor com o produto, com os produtos e com o help, a diária. E aí a hora, né? As horas. E aí ele vai dizer, não, ok, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, né? Porque para ele a praticidade está em primeiro lugar. E tem outros que não, vão querer facilitar o preço, então ele compra o produto, ele verifica, então a gente tem que saber pesar cada cliente, analisar, né? Exatamente, isso mesmo. É sempre importante ver esse equilíbrio, verificar a necessidade de cada cliente, né? É muito do que foi falado aqui no sentido de avaliar cada situação e saber, né, como se adequar àquela necessidade do cliente. Lembrando que o ideal é fechar, né, algo que seja positivo para você franqueado, como também para o seu cliente, e consiga manter ali o equilíbrio para ambos os lados. Sim. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, Raíssa, muito obrigado. Tenho certeza que agregou demais. Eu estou só aqui no HD, gravando tudo, vou assistir de novo para aprender a vender cada vez mais também, né? Agradecer ao pessoal do marketing que preparou toda essa estrutura aqui, linda, como vocês estão vendo. Agradecer ao meu time de consultoria, que está sempre ali, né, no dia a dia ali. E agradecer principalmente a você, franqueado, que parou seu dia para nos prestigiar aqui nesse momento. Como eu disse, tudo foi feito com muito carinho e amor, especialmente para vocês. Eu sempre costumo dizer, olhe para trás, veja de onde nós saímos, veja onde nós estamos e planeje aonde chegaremos. Tenho certeza que será um sucesso. Nosso muito obrigado. Cheiro no coração de todo mundo e até uma próxima. Amém. O brinde. Sim. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bom almoço.